Olá, eu me chamo Aglaís, sou estudante de Ciências Contábeis do 7º período na Faculdade dos Carajás. Atualmente eu sou sócia de uma empresa e também eu atuo como estagiária na área de analista contábil. Eu me chamo Renata, trabalho no escritório de contabilidade, também sou estudante da Faculdade de Carajás, aluna de Ciências Contábeis. E juntas nós iremos trazer um tema super importante para você que é empresário, mas também para você que deseja empreender, ou seja, para qualquer pessoa que deseja transformar uma estratégia ótima em um ótimo desempenho. Baseada na nossa pesquisa de campo, percebemos a dificuldade dos nossos empresários, tanto da nossa região quanto do Brasil, a dificuldade que eles têm da parte de planejamento e da execução. Então, aqui nesse breve vídeo, iremos ensinar você, empresário, a fazer uma bela execução, não só tanto do planejamento. E tudo isso será baseado na análise de dois grandes especialistas renomados em planejamento estratégico, Michael Menks e Richard Steele. Eles dois são sócios da Bain Company, uma das principais consultorias de gestão do mundo, e têm ajudado inúmeras empresas a transformar estratégias em resultados concretos. Michael Menks, além de sócio da Bain Company, ele lidera a prática global de desempenho organizacional, graduado pela Universidade da Califórnia e possui um MBA da Harvard Business School. Também é coautor de vários livros e publica artigos na Harvard sobre estratégia de crescimento e eficácia organizacional. Também sócio da Bain Company, Richard Steele, ele, ele é especialista em estratégia e desempenho organizacional. As suas contribuições foram, ele foi coautor de vários artigos influentes em conjunto com Michael Menkins, focado em recursos organizacionais com metas estratégicas para alcançar resultados superiores. Então, fique com a gente para saber mais sobre estratégia e desempenho. E esse é o tema crucial para o sucesso de qualquer empresa. Como converter uma estratégia ótima em um ótimo desempenho? Muitas empresas, elas gastam uma quantidade enorme de tempo, de recursos para desenvolver uma estratégia brilhante, mas também elas enfrentam desafios na hora de desenvolver essas estratégias para obter resultados concretos e mensuráveis. Estudos como o de Michael e de Richard, eles mostram que, em média, as empresas entregam apenas 63% do capital financeiro prometido pelas suas estratégias. Então, nós vamos ver por que isso acontece e como evitar esses erros. E para evitar esses erros, é de suma importância ver o planejamento estratégico e a execução como processos que não se separam. Ambos possuem uma importância gigantesca dentro de qualquer organização. E os dois eles devem ser elevados de forma simultânea. Quando nós conseguimos integrar, equilibrar o planejamento com a execução, ao mesmo tempo nós também estamos eliminando as lacunas entre aquilo que é prometido diante de uma estratégia com aquilo que de fato é entregue após o processo. E é diante de tudo isso que surge o primeiro passo: identificação do problema. Por quê? Quando nós conseguimos identificar o problema, seja dentro de qualquer organização, nós vamos saber se de fato nós estamos focando nos aspectos certos. E muitas vezes o que acontece? Nós colocamos toda a nossa força, colocamos todas as nossas perspectivas em aspectos errados. E é aí que muitas vezes os nossos líderes, os líderes de grandes empresas, de todas as empresas, eles erram. Que é aí que vem, né,
o primeiro passo, quando os líderes eles pressionam por uma melhor execução. Ou seja, muitas vezes eles pensam que o problema está ali no desempenho, na execução, sendo que muitas vezes o problema está lá na estratégia, talvez partiu de uma estratégia que não foi bem elaborada, e a equipe ela está ali com toda força, com toda garra para colocar em prática aquela estratégia. E aí muitas vezes é onde os líderes eles falham, porque eles pensam que o problema está no operacional, e é aí que eles vão cansar, vão fatigar ainda mais a sua equipe, pressionando para que se tenha bons resultados. Então, esse é um dos grandes erros que acontecem e que também são evidenciados por Michael Manx e Richard Steele. Esses erros eles são muito comuns na maior parte das empresas. E nós também temos a outra parte, né, que é a questão da estratégia. Então, muitas vezes esses líderes, quando eles não obtêm aqueles resultados esperados, eles mudam a estratégia quando deveriam focar na execução. Então, aqui já é o contrário, né? Muitas vezes eles vão pensar que o problema está na estratégia, sendo que essa estratégia ela é ótima e o que falta é um bom desempenho. Então, aqui nós conseguimos perceber dois pontos importantíssimos dentro da organização, dentro de um planejamento, que são a questão do comportamento do líder, né? E esses pontos é a questão da mudança. Muitas vezes eu foco na minha execução, sendo que eu poderia focar na estratégia. E muitas vezes eu quero mudar a estratégia, sendo que eu deveria focar na execução. E é por esse motivo que nós também trouxemos 3 exemplos de empresas que também foram evidenciadas por esses 2 grandes autores, esses especialistas em planejamento estratégico, que é o Michael Manx e Richard Steele. Eles trouxeram diante da pesquisa 3 empresas que elas conseguiram sair daquela média que nós falamos no início, em que a maior parte das empresas elas encontram ainda no 63% de desempenho. E essas empresas que nós iremos mostrar agora, elas conseguiram dar um salto enorme, que chegaram a 100%. Então, nós vamos conhecer aqui. A Sesco, ela foca em alinhar sua estratégia com as capacidades de execução desde o início. Então, aí é uma grande importância, né? A Cisco Sistema, ela trabalha com dispositivos de rede de computadores, essa é a sua principal atividade. Ela foi fundada em 10 de dezembro de 1984, agora em 2024, completando 39 anos, então já é um tempo de muita existência e que ela já está bem estável no mercado. Ela possui uma rede de empregados, né? A gente vê aqui um número altíssimo, isso significa que a empresa ela possui detalhadamente um desempenho. Existe ali uma rede em cerca de 74 mil colaboradores, esses são dados de 2018, e possui aí também um faturamento anual de 2016, são os dados que a gente trouxe, de mais de 49 bilhões de dólares. E outra empresa que nós trouxemos foi a Dow Chemical. A Dow Chemical, ela integra planejamento estratégico e execução através de um rigoroso sistema de monitoramento e avaliação, que são 2 outros aspectos importantíssimos, né? Além de tudo aquilo que a gente vem falando, é super importante o monitoramento, a avaliação. E foi o que essa empresa ela conseguiu ali executar também. A Dow Chemical, ela possui na sua atividade principal o trabalho com químicas, plásticos, produtos químicos de desempenho, catálise, revestimento, tecnologia de cultura, óleo cru, exploração de gás natural e produção. Então, essa empresa ela foi fundada em 1897 e em 2017, olha só, ela foi a segunda maior fabricante de produtos químicos do mundo em receita. Então, a gente vê aí a importância de se trabalhar planejamento e execução. Então, essas 2 empresas, elas conseguiram sair ali da média que a maioria das empresas nacionais ou
empresas internacionais, elas estão, né, que é numa média de 60% a 63% em relação ao seu desempenho financeiro, em relação àquilo que elas querem e aquilo que elas alcançam. Isso porque ainda não conseguem integrar o planejamento e a execução. Então, aqui, esses dois especialistas, eles trouxeram essas empresas como exemplo, empresas que conseguiram se sobressair. E aí, mais uma outra empresa, a 3M, bastante conhecida, inclusive ela tem filial aqui no Brasil. A 3M, ela investe fortemente em inovação e cultura organizacional, assegurando que todos os níveis da organização entendam e estejam alinhados com a estratégia. E a 3M, ela foi fundada em 1902, na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, por 5 empreendedores, né? Ela iniciou suas operações aqui no Brasil em 1946, na cidade de Campinas, São Paulo. E o seu faturamento anual é em cerca de mais de 35 bilhões. Esses são resultados de 2021. Vamos estar falando agora um pouquinho sobre a lacuna entre a estratégia e o desempenho, né? Vamos estar falando um pouquinho sobre as principais descobertas e os problemas identificados, né? Vamos começar por as principais descobertas, que a gente trouxe aqui 3 tópicos que são bem interessantes, né? Que são os desafios em comum e as dificuldades de avaliação e a comparação de desempenho. Vamos começar sobre desafios comuns, né? Que um dos desafios são que diversos empresários eles enfrentam desafios em comum em diversos setores, né? Sem cumprir previsões financeiras de longo prazo. Vamos estar falando agora sobre o segundo tópico, as dificuldades de avaliação. Bem, os processos usados para desenvolver e monitorar planos estratégicos dificultam a identificação da lacuna, né? Se a lacuna entre a estratégia e o desempenho é devido a falhas no planejamento ou na execução. E o terceiro é a comparação do desempenho. Muitos empresários começam planejam o seu desempenho mas na execução é diferente, né? Então, menos de 15% das empresas comparam regularmente o desempenho real com o projetado em planos de longo prazo, né, dificultando a avaliação das precisões das projeções que fundamentam decisões de investimento e estratégia do portfólio, né? E a falta da comparação entre o desempenho real e as projeções levam o risco de perpetuar estratégias ineficazes, fazendo assim a empresa impedindo dela buscar por opções mais vantajosas. Então, o que acontece? Os empresários ficam presos nessas estratégias que não estão sendo eficazes para a sua empresa, né? Então, por isso que a gente trouxe esse segundo tópico e agora vamos falar um pouquinho sobre a comparação do desempenho. Quando as empresas elas comparam o seu desempenho real com a projeção ao longo de vários anos, ela frequentemente observa uma diferença significativa, né? Um dos padrões mais comuns descritos como persiana na diagonal, né? Que é utilizada por vários empresários. Ela revela que o desempenho real raramente atinge as metas projetadas, né? E resultando em anos consecutivos de resultados abaixo do planejado. Já os problemas identificados
né, que são ele a desconexão entre o planejamento e alocação de capital e a gestão de portfólio comprometida, e a terceira, que é a comunicação com investidores prejudicadas, né, que na minha opinião é uma das mais importantes, né? Vamos falar primeiro sobre a desconexão entre planejamento e alocação de capital. A gestão sênior não pode confiar nas precisões financeiras, o que leva à desassociação, né, entre as estratégias de longo prazo e a alocação de recursos. E o segundo é a gestão de portfólio comprometida, né? Sem previsões financeiras confiáveis e negócios que destroem valor permanente no portfólio por muito tempo, enquanto aqueles que criam valor ficam sem recursos adequados, né? Já a comunicação com investidores prejudicada, ela pode acabar afetando até mesmo com a reputação das empresas, né? Que uma empresa que não tem uma previsão financeira imprecisas, elas levam a comunicação inconsistente com investidores, né? Como eu falei no começo, afetando a reputação da empresa, muitas vezes levando até mesmo à falência, né? Já a perda de valor na tradução, a má qualidade das previsões financeiras faz com que muitas empresas não alcancem todo o valor, né, potencial de suas estratégias, com a maioria atingindo apenas 63% do seu desempenho financeiro, né, potencial. Aí vamos ver as causas da lacuna entre estratégia e desempenho, né? O que causa isso, né? Um planejamento mal formulado, problemas de comunicação, responsabilização limitada, né? O que é um planejamento mal formulado, né? São planos irrealistas com recursos mal aplicados, falta de recurso adequado e o problema na comunicação, né? Você leva uma estratégia mal comunicada, que dificulta a tradução em ações específicas, né? Você tenta passar uma coisa para a sua equipe, mas você acaba, de algum jeito, passando de um modo que ela não entenda, né? E a responsabilização limitada é a falta de responsabilidade que ela impede o círculo de desempenho inferior. Então, um plano que ele é irrealista, ele cria uma expectativa de fracasso, né? Levando a gestores a se protegerem em vez deles focarem na melhoria do seu desempenho, né? Isso diminui a autocrítica, né? E a honestidade intelectual da organização, fazendo assim com que a empresa se prejudique, né? Ela acaba prejudicando a sua capacidade de performance. Vamos ver um pouquinho das soluções, né? Soluções para eliminar a lacuna, né? Que são a organização que alinha a estratégia, planos e execuções, elas geram confiança, né, entre seus funcionários, entre seus fornecedores, ela atrai talentos, ela melhora as suas reputações, né, e ela cria um círculo de desempenho e recompensas, fortalecendo assim a sua competitividade a longo prazo. Empresas de alto desempenho, ela foca em melhorar o planejamento e a execução, seguindo 7 regras que lhes permite evitar erros e desempenho, e mostra como evitar
problemas futuros. E agora, como trouxemos anteriormente, no começo do vídeo, aquelas 3 empresas, a gente teve o prazer de convidar empresários para estar relatando a sua realidade, né? A realidade que eles andam enfrentando no seu dia a dia. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos e acompanhem com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Sou Egino Ferreira, sou diretor das franquias principal Bebê Mamãe. E hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco, né, da importância das estratégias e suas engrenagens. Então, quero falar que aqui na empresa nós temos todo o time operacional, tático e estratégico. Esse time estratégico é que direciona, né, todo o caminho da nossa empresa. Ele é composto por várias pessoas, departamentos. E aí aqui eu quero poder um pouco falar dessa nossa experiência, como é que a gente faz. Todo esse nosso time estratégico, ele é direcionado e orientado pelo nosso planejamento estratégico, que é onde nós queremos chegar. E também através de indicadores, que esses indicadores vai ser os nossos degraus do dia a dia para a gente poder chegar na nossa planejamento estratégico, que é as nossas metas. E aí como é que a gente faz tudo isso? A gente faz analisando indicadores, que esses indicadores, eles vão se transformando em plano de ações para que nós possamos ajustar a nossa estratégia. E dentro dessa estratégia, desses planos de ações, lógico, uma boa parte nós acertamos, graças a Deus, e graças ao time empenhado com um único só objetivo, e também a gente sempre tem, dentro dos planos de ações, dessas estratégias, nós temos pontos que a gente não acertamos, que a gente erra. E aí o que acontece? A gente entende que esses planos de ações e essas estratégias, elas é uma engrenagem que tem vida. Então ela entra em um looping o tempo todo. Que esse looping é sempre em busca de melhoria contínua, tá? Então é assim que nós fazemos a gestão da nossa empresa. Então, relembrando, primeiro ponto, planejamento estratégico. Qual é o objetivo macro da empresa? E o objetivo micro são os planos de ações, que eles são baseados em indicadores, que todo o nosso time está claro por departamento qual é os seus indicadores e quais são as suas metas, né? Então estamos aqui um pouco hoje compartilhando como é que funciona essa metodologia aplicada dentro da nossa empresa, tá? Então estamos à disposição, agradecemos e nunca esqueça, atitude, fé e amor. Isso é a principal Bebê Mamãe, a loja do bebê e da mamãe. Oi, tudo bem? Eu sou o Jackson Lima, eu sou gerente comercial na Vitrate Professional Cosmetic. É uma empresa de cosmético profissional localizada aqui em Betim, Minas Gerais. E nós produzimos todos os tipos de produto, tanto para tratamento, para transformação, como finalizadores, para utilização pelo profissional. Nós fornecemos produto para salões de beleza. Nós já estamos no mercado há 18 anos. E a gente vai falar aqui de uma experiência, aqui, de um caso em relação a uma estratégia que nós tentamos colocar em operação e infelizmente não foi bem sucedida, apesar de ser uma estratégia, do meu ponto de vista, muito boa, que viraria, na minha opinião, a chave, né, no negócio, nos levaria a um outro patamar em termos de faturamento e marketing share, alcance mesmo da marca, mas infelizmente por uma falha na parte operacional nós não tivemos êxito. E essa estratégia nós chamamos na época de Projeto Supply. O que é o Projeto Supply? O Projeto Supply consiste em encurtar a distância entre nós, que somos a indústria, e o nosso cliente, que é o salão de beleza. Por quê? Nós temos uma cadeia bastante longa. Então o produto hoje, e sempre foi assim, né? Nós vendemos para um distribuidor, o distribuidor vende para um representante local e esse representante leva o produto até o salão. Então o preço final desse produto fica bastante majorado, o que de certa forma prejudica, vamos dizer assim, um alcance de um maior market share no mercado, porque esse é um mercado muito competitivo. Então nós criamos o Projeto Supply com o objetivo de encurtar essa distância, o produto sair
da indústria e chegar ao salão de beleza com o menor preço possível. Bom, no nível estratégico nós desenhamos todo o projeto, né? No nível tático nós controlamos toda a estratégia através dos nossos gerentes regionais de venda, mas no nível operacional a coisa não aconteceu. Por quê? Porque o representante ele não quis comprar a estratégia, botar em operação a estratégia, porque no entendimento dele não era viável, porque a margem dele diminuiu bastante. E dessa forma nós não conseguimos, né, pôr realmente em prática essa estratégia. Ela não funcionou porque na parte operacional não houve adesão. Então eu entendo que, apesar de ter sido uma estratégia, na minha opinião, interessantíssima, que alavancaria o nosso faturamento, houve um melhor planejamento, não houve um bom planejamento e não houve, por exemplo, reuniões no sentido de trazer coesão para a equipe e explicar em todos os níveis como que isso funcionaria e que benefício que traria para todos envolvidos no processo. Então tá aí um caso, né, real que aconteceu na nossa empresa que eu queria compartilhar com vocês. Um forte abraço e sempre à disposição. Muito obrigado. E aí estão dois exemplos de empresas diferentes que trouxeram a realidade daquilo que eles vivem no seu dia a dia. Aquela primeira empresa, né, ela trouxe como é que ela trabalha a estratégia, o desempenho, e aquela segunda empresa que trouxe um caso real de uma estratégia que não houve desempenho, que não trouxe ali o resultado que eles tanto esperavam. Então, isso é normal acontecer nas empresas. Então, você empresário que vê essas realidades acontecendo, não desista, é normal. Mas para que você obtenha êxito, a gente trouxe aqui 7 regras que vão te auxiliar na execução dessas estratégias. Vamos lá? A primeira regra, mantenha simples, torne concreto. Então, aqui está a questão de que muitas vezes nós buscamos estratégias que estão fora da normalidade daquela empresa. Às vezes a empresa ela trabalha com uma realidade e nós buscamos estratégias que estão totalmente fora. Então, isso aqui se torna impossível. Essa estratégia ela jamais poderia dar certo. Então, regra número 1, mantenha simples, para que ela se torne concreta. E manter simples é você buscar trabalhar de acordo com a realidade da sua empresa. Fazendo isso, você com certeza vai obter êxito. A segunda regra, questione premissas, não previsões. Então, empresas eficazes, a gente tem muitos exemplos, né, de empresas que elas se concentraram em assegurar que as premissas de seus planos eles fossem realistas e fundamentais. Então, isso faz com que as previsões elas se tornem ali mais úteis e mais precisas. É preciso fazer com que essas previsões elas sejam precisas. Então, essa regra também super importante para que a sua estratégia ela consiga trazer um bom resultado. Regra número 3. Use uma estrutura rigorosa. Fale uma língua comum. Aqui nós podemos ver muito a questão, a palavrinha-chave que nós vamos utilizar aqui nessa regra 3, é a questão da comunicação. É muito importante a comunicação dentro de qualquer organização. Por quê? A organização ela possui departamentos diferentes. Então, quando aquela organização ela possui uma linguagem comum, a mesma linguagem, é possível que aquela estratégia ela vá para frente, ela consiga ter um êxito. Então, a regra número 3 ela é super importante, a comunicação, né? Fale uma língua comum, use uma estrutura rigorosa e fale uma linguagem comum. Regra número 4. Discuta a mobilização de recursos com antecedência. Olha só essa palavrinha aqui chave, antecedência. É preciso prever, é preciso organizar, é preciso planejar. Para que sua estratégia ela tenha um bom êxito, você empresário, precisa ter um planejamento. Ou seja, dentro ali de recursos, você precisa saber aonde você vai alocar aqueles recursos. Então, isso é super importante. As empresas que obteram
um grande êxito, né, na questão do seu desempenho, como a Sesco, que a gente viu anteriormente, né, a 3M. Essas empresas, elas trabalharam com antecedência, elas fizeram um planejamento, elas sabiam aonde iriam ser alocados os seus recursos. Então, essa regra, para você que deseja empreender ou para você que já empreende, ela é inevitável, é preciso colocar em prática. Regra número 5. Identifique claramente as prioridades, né? Definir claramente qual é a ação mais crítica para você conseguir atingir os objetivos estratégicos, né? Por exemplo, cada unidade, ela identifica a sua prioridade de melhoria, que são as essências, né, para o sucesso do plano. E isso garante que todos saibam onde concentrar os seus esforços. Agora vamos para a regra número 6. Monitore o desempenho continuamente, né? O que é o desempenho, né? É você identificar os seus objetivos e permitindo assim que você faça ajustes mais rápidos quando precise, né? Porque empresas de sucesso, ela monitora o desempenho continuamente dos seus funcionários, né? Como eu falei, ela ajuda a identificar os seus objetivos e acaba consequentemente, você fazendo um ajuste mais rápido de um problema ou de uma solução. Vamos para a regra número 7, né? Que é recompense e desenvolva competência de execução, né? Que é selecionar, desenvolver talentos, que é uma coisa crucial para a empresa, né? Então, desenvolver habilidades de liderança e executar estratégias de recompensas justas, né, mantém cada vez mais a equipe motivada e focada. Esperamos que vocês tenham gostado desse treinamento e que a partir desse ensinamento, né, dessa apresentação que nós trouxemos das 7 regras, vocês consigam ainda mais trazer bons resultados para a sua empresa. Muito obrigada! Obrigada!